ótimo dia. E está sendo para mim um ótimo dia, dizendo que de tantas emoções que eu já tive na vida, hoje está sendo um dia emocionante para mim. De estar entre pessoas maravilhosas, né? Especialmente os agricultores que produzem alimentos. E produzem alimentos de uma forma qualificada, diferenciada, né? E produzindo vida. Então, um bom dia, dizer que é uma satisfação aqui, muito grande estar aqui. Eu gostaria de agradecer a comunidade, e essa comunidade, veja, eu fiquei aqui pensando, denota o prefixo "co", por isso que tem os termos, né? Colega, conjunto, comunhão, comunidade, né? Co denota nós estarmos juntos, né? E um evento como este realizado nesta comunidade. Então, isso é fantástico, né? Eu gostaria de agradecer à Universidade do Contestado por possibilitar que eu estou aqui. É a universidade que eu atuo, né? Meu muito obrigado. Meu muito obrigado à comunidade que me acolheu. Eu gostaria de agradecer aqui também à Rede Guarani Serra Geral, que também permitiu que eu estivesse aqui. E, evidentemente, o mandato do Padre Pedro também, por promover esse evento tão importante, tão necessário, em discutir e pensar e discutir, né, estas situações, essas condições que nós vivemos e oferecer essas oportunidades, né, de ouvir pessoas como, por exemplo, a Manuela, e de estar junto aqui com pesquisadores, né, de diferentes instituições, como a Embrapa, por exemplo, como a IPAGRE, né, e outras instituições religiosas, políticas, né, culturais. E o que seria desse país sem a Embrapa, por exemplo? O que seria do Estado de Santa Catarina sem a IPAGRE, né, que são instituições de pesquisa, assim como outras instituições, sejam políticas, sejam religiosas, sejam de crédito, como, por exemplo, a Cresson, entre outras, todas comprometidas, né, com uma sociedade melhor. Todas comprometidas com uma sociedade melhor. E pessoas tão especiais que nem vocês, que estão aqui também, né? Crianças, jovens, senhores e senhoras, né? Comprometidos com uma sociedade melhor. E isto é civilizatório. Eu, professor Jair Marquesan, agradeço mais uma vez por este convite, por estar aqui com vocês, né? E trago aqui para vocês algumas reflexões, né? Poderia ter escolhido, quem sabe, outros slides, outros caminhos de reflexão, mas são esses que eu trouxe aqui, vou apresentar aqui para vocês, e gostaria de refletir profundamente sobre as nossas condições, nossas relações entre nós e nossas relações com a água também, né? Que é o objeto que eu venho estudando, que eu venho analisando, que eu venho coordenando projetos de pesquisa, né? E que é fundamental para a nossa sobrevivência. Mas, como disse o Padre Edson aqui também, e obrigado pela sua mística, Padre, né, que nos fez refletir, não é apenas repetir orações, mas você fez uma oração muito profunda, né, questionando e apresentando alguns elementos, né, para o nosso dia. Então, isso foi muito emocionante. Eu apresento esse título, Questões Hídricas na Atualidade. Vejam, pensar, agir e qual a nossa responsabilidade. Pessoas como vocês, que se desprenderam das suas atividades, né, para estar aqui numa manhã como essa, por isso que é um dia especial e para mim emocionante, né? Pensar sobre as nossas condições, né, nossas relações com a água, com a produção, com a sobrevivência, né? Isto é, mais uma vez, civilizatório, né? Então, o primeiro slide aí está mostrando um conjunto de situações complicadas a nível do mundo. Muito complicadas. E isso a gente está vendo, sentindo, percebendo, não é verdade? E que nos leva a gente refletir cada vez mais sobre as nossas condições. E isso não é nenhuma invenção, isto é uma realidade e isto é altamente preocupante. Talvez aqui não seja tão preocupante assim, a gente não está sentindo ainda isso tudo, mas a gente está vendo o que está acontecendo no mundo.
Vejam, em termos de mundo, nós tivemos algumas advertências, por exemplo, a ONU, né? A Organização das Nações Unidas, entre outras, né? Por exemplo, pesquisadores, jornalistas, tantos outros que apontaram, né, que esses problemas já vêm de longa data. Mas, perante a história, isto é recente. E de lá para cá, as questões ambientais, elas vêm sendo apresentadas, discutidas, né, e são preocupantes, né, por conta do modo como nós, sociedade humana, nos relacionamos. Eu acho que essa comunidade vive, e essa região aqui do Planalto, né, Planalto Serrano Catarinense, vive num local e em situações maravilhosas de vida. Eu vim ontem de Florianópolis e estava lá naquele, eu diria assim, naquele vulco-vulco do trânsito, e de ver como que a cidade de Florianópolis está constituída, e outras cidades também, né? Morando pessoas empilhadas, né? Uns usando e usufruindo dos bens naturais de forma exagerada, né? Outros, né, naquela correria, né, do dia a dia, com as suas preocupações, problemas de trânsito, gente pedintes na rua, enfim, aquela situação toda. E aquilo me preocupa. No entanto, quando que a gente vem aqui para a Serra, né, e vem num espaço que nem esse, vendo a qualidade de vida que as pessoas vivem aqui, apesar do trabalho no sol e no tempo e tudo mais, mas você vê uma outra relação com a natureza. E, inclusive, mais feliz ainda quando que eu claro que já sabia, mas você constata pessoas produzindo diferente, produzindo alimentos saudáveis, cuidando do ambiente e preocupadas com o ambiente para o futuro. Então, eu quero chamar a atenção para essas relações de espaços urbanos, né, e que predominantemente a população brasileira é urbana, e como vive naquelas condições, e como nós vivemos aqui. Então, eu quero chamar a atenção para valorizar o espaço que nós vivemos. Eu também sou interiorano, sou mais do oeste do estado, né? O quanto é bom viver em ambientes mais prazerosos, né? Mais tranquilos e melhores para a gente viver. Então, nós temos uma sequência aqui de pesquisadores apontando e nós continuamos. Hoje, aqui, a minha fala é chamar a atenção um pouco para estabelecer essas relações, nós com o ambiente, e dessas preocupações que nós temos com o futuro do planeta. Muito embora, e considerando as limitações da Organização das Nações Unidas, né, e outros órgãos internacionais, também chamavam a atenção, né, e da necessidade da alimentação, da educação, da igualdade, do meio ambiente e assim por diante. Então, há uma evolução também, mesmo levando em consideração os limites e as condições e condicionantes e as críticas e as ideologias que existem por trás da Organização das Nações Unidas e outros que as conduzem, mas existem preocupações mundiais sobre as questões ambientais e as questões humanas, as questões sociais, políticas, econômicas, mas especialmente as questões ambientais. E falar da questão da água, pessoal, é uma complexidade muito grande, porque a água envolve questões naturais e como, por exemplo, o ciclo hidrológico, que a gente pouco leva em consideração. A doutora Manuela apresentou aqui, e eu acho que a escala vegetal está dentro desse ciclo hidrológico também, ciclo geológico, que é um vasto tempo que a natureza demorou para se constituir até oferecer o que ela nos oferece hoje. É um vasto tempo. Por exemplo, nós mesmos estamos morando numa região que já foi um grande deserto, o deserto de Botucatu, de que cerca de 120 a 130 milhões de anos atrás, os geólogos dizem que foi um dos maiores e mais belos espetáculos que ocorreram na face da Terra, com várias erupções vulcânicas, em cima de um grande deserto. E que isso, ao longo do tempo, vai se estabilizando até chegar onde que nós estamos. Porém, aproximadamente 100 anos atrás, nós temos um processo de colonização dessa região, sul do Brasil, né, e do Brasil, que vai alterando esse longo ciclo que a natureza teve para se formar.
Então, por exemplo, olha o caso de um araucária, por exemplo, né? Que ela demora até a sua idade adulta, 100 anos, pouco mais, pouco menos, né? Ela demorou, mas que nós, por conta de uma racionalidade política, econômica, né, e de acumulação, nós a destruímos em frações de minutos, não é verdade? Um aquífero, né, que logo mais vou contar os aquíferos aqui da nossa região, demoraram 120, 130 milhões de anos para se constituir e oferecer água de qualidade. Nós, em frações de horas, né, ou de repente perfuramos, mas em frações de minutos, de repente, podemos contaminar, comprometer um aquífero que demorou milhões de anos para se formar. Então, essa relação a gente precisa entender o tempo da natureza, porque nós estamos somos levados por uma condição econômica, principalmente, e por uma racionalidade de exploração dos bens naturais de uma forma muito intensiva. Isso vamos dizer assim, valorizar e reconhecer os avanços da ciência, como, por exemplo, para a melhoria por meio do enxertil, né? Para a gente melhorar a produção, mas sem danificar o ambiente. O problema é que muitas vezes, né, por meio dessa racionalidade, nós queremos produzir mais em menos tempo, não é verdade? E utilizamos, eu diria assim, ou elementos altamente químicos, ou poluímos demasiadamente, ou destruímos florestas que demoraram, né, milhões ou milhares de anos para se constituir e comprometem a vida, a interação da fauna e da flora e das formas de vida. Então, isso é preocupante. A dimensão hidrossocial da questão da água, né? Quando que as pessoas vão buscar um espaço para morar, por exemplo, onde é que se tem água ou não, né? Próximo aos rios, por isso que as cidades se constituíram próximo aos rios ou não, né? Mas tem uma dimensão cultural, né? Antropológica, religiosa. Vejam, por exemplo, quando que ocorre um batismo, por exemplo, né? É por meio da água, é um benzimento, por exemplo, por conta da água e assim por diante. Então, a água tem uma dimensão política, econômica, religiosa, né, de localização muito importante, né, para a sociedade humana. E a gente precisa levar em consideração de que ela é um bem limitado, finito, porém é observável, né, se constata a crescente demanda, né, e pressão de uso desse bem natural que é finito. E não apenas o consumo dela, mas a poluição dela, e que vai repercutir em aspectos, em situações negativas ambientalmente e também para a saúde humana e das demais formas de vida. E a água também considerada como um tema transversal, né, que não é uma questão apenas dos professores de geografia, né, ou dos hidrólogos, dos engenheiros, mas ela perpassa toda a sociedade, né, todos os setores, né, se não se preocupam, deveriam se preocupar e agir em prol, sejam agricultores, produtores, industriais, né, todos precisamos pensar sobre a nossa condição das relações que nós temos com a água. Né? Afinal, mais uma vez, é um bem finito, limitado. E o Brasil tem uma lei denominada Lei das Águas, 9.433, e é uma lei relativamente recente, e uma lei muito importante, tá? Muito democrática, inclusive. Vejam, ela coloca a água como um bem de domínio público. Vejam, a água não é de domínio privado, é um bem de domínio público, mas ela chama atenção pelo valor econômico, que logo mais eu vou dizer, olha, já está se falando da cobrança pelo uso da água. E não tomem aqui como mais um imposto, né, o que as pessoas vão ter que pagar. Agora, vocês acham justo o grande capital, por exemplo, extrair, né, grandes quantidades de água, como vocês sabem muito bem, grandes indústrias, agropecuárias e por diante, sem pagar pelo uso da água e, às vezes, inclusive, devolver efluentes e que comprometem a qualidade da água? Então, aqui tem um mecanismo da cobrança como forma de racionalização, de valorização e também de intervenções dentro da bacia hidrográfica. Mas é uma temática que também posso explorar isso um pouco melhor depois. Mas a água é colocada como valor econômico. E aqui não se trata de taxar e cobrar a água para os que menos usam,
né, que são os agricultores, né, que são os produtores, que são os consumidores, os usuários de água de maneira geral da sociedade. Né? Mas os grandes usuários, que mais usuários, eu diria, são os maiores consumidores, né, de água. Aqui os usos prioritários. Né? A lei estabelece isso também. Por exemplo, diante de uma catástrofe, diante de uma situação que não se tem água em determinado local, quais que são os usos prioritários? Então, a lei estabelece que é consumo humano. Consumo humano é prioridade. Quando todos tomaram água, estão abastecidos, aí quem vem? Os animais, que é a dessedentação animal. Tá? Então, o consumo humano é prioritário. Tá? Os usos múltiplos, que todos têm direito ao uso da água, né? Sejam os irrigantes, sejam os agricultores, produtores, né? Os da piscicultura, enfim, a indústria, comércio, todos têm direito à água, e não é apenas um setor que vai retirar a água dos rios. Né? E essa lei coloca também a bacia hidrográfica como uma unidade, como um espaço territorial de estudo, de gestão, de administração, mas também de intervenção, certo? Nós sempre estamos, eu diria assim, moramos, vivemos, sempre estamos dentro de uma bacia hidrográfica. E tudo que a gente faz, né, como que a gente se relaciona, vai repercutir na quantidade e na qualidade das águas. Então, nos chama para dentro do espaço territorial, né, onde que nós estamos. Então, aqui nós estamos dentro da bacia do Rio Canoas e Pelotas. Né, nós precisamos cuidar das águas e fazer a gestão em termos de bacia hidrográfica. Né? E a bacia aqui tem uma dimensão como uma bacia mesmo, né? Um recipiente, é a água que é produzida e que passa por essa área territorial. E aqui também, como falei antes, a gestão descentralizada e participativa. Né? Coloca a sociedade como participante, não é o governo e não é nenhum capitalista. Todos, inclusive aqui coloca a lei, coloca 40% dos usuários, 40% dos representantes da sociedade civil e 20% do Estado. Portanto, veja, o Estado é o que menos vai mandar aí, mas os representantes dos usuários de água é que vão participar desta gestão das águas, né? Das bacias hidrográficas. Aqui uma ilustração, vejam, mostrando uma bacia hidrográfica, o slide ficou um pouco, né? Mas mostrando todos aí discutindo, pensando que todos precisam da água, né? E que não é um setor que vai se apropriar, né? Apenas, né? Mas que todos precisam da água. E o Comitê de Bacia Hidrográfica como um colegiado, aquilo que é denominado como um parlamento, né? Como um espaço de discussão, inclusive quando tiver cobrança, quanto que vamos cobrar e para que nós vamos utilizar esses recursos dentro de uma bacia hidrográfica. Tá? Muito bem, aí aparece o comitê, né, como um espaço de discussão, um fórum de discussão, não é tomar decisões em gabinete, se tomam as decisões em termos de água, em quantidade, qualidade e os investimentos e tudo mais dentro do comitê de bacia hidrográfica. Né? Então, 40% dos usuários, dos órgãos de governo e apenas 20% do governo. Tá? A questão que eu trago aqui para a gente pensar, como é que estão as nossas águas, como é que estão os nossos solos, né? Me parece que aqui nós estamos numa situação privilegiada, né? Nesse município de Painel especialmente, porque nós temos investimentos aqui muito fortes em produção de alimentos limpos, né? E, portanto, uma relação ambiental diferenciada. Agora, como é que estão, em termos aqui do estado de Santa Catarina, o uso dos solos, o uso das águas, como é que estão os nossos rios? Nós temos um processo de colonização regional que é um processo extrativista, na verdade. Nós nos constituímos assim por força do modelo econômico em curso, né? De uma racionalidade política econômica em curso, de extrativismo, de exploração. Eu vi aqui rapidamente, acho que vai aparecer aí, aqui já tiveram dezenas de serrarias, por exemplo, né? Mas essa relação agora está mudando. Acho que nós estamos em um período de transição, porque estamos percebendo que agredimos demais o ambiente, na verdade, poluímos demais, e nós precisamos estabelecer outras novas e melhores relações com as águas. Né? E eu pergunto se haverá, mantendo
os nossos ritmos de exploração, em termos de Santa Catarina, de Brasil e de mundo, se haverá água suficiente, né? E se haverá vida futura também, porque está em jogo também aqui, não é novidade para ninguém, o futuro da sociedade humana. Veja o quanto que, por exemplo, apenas um vírus comprometeu a saúde pública mundial. Né? E o quanto que isso, por exemplo, também impactou sobre as nossas relações. Por isso que antes, quando eu falava de comunidade, muito embora só o fato da gente estar aqui reunidos, né, conversando, isto é maravilhoso, isso é lindo demais, né? Nós estamos aqui porque uma pandemia nos isolou, né, nos fragmentou, né, nos deixou, vamos dizer assim, em risco. E a pergunta também é se haverá sustentabilidade e se haverá vida pela frente. Essa imagem, pessoal, mostra o oeste de Santa Catarina. Foi um estudo financiado pelo governo do estado de Santa Catarina ainda na década de 2000, e todos esses pontinhos aqui significa um poço tubular, ou um poço artesiano, como dizem. Na verdade é poço tubular, porque não é artesiano, porque a água não jorra por si só. Isto mostra, eram quase 3 mil poços, isso na década de 2000. O que vocês acham isso? É sustentável? É durável? É bacana isso? E por conta de quem tem todas essas perfurações aqui? Por conta principalmente das atividades econômicas que exigem muita água. E vejam, e por que você vai buscar tanta água assim? Porque as águas superficiais estão altamente comprometidas. E eu estou falando aqui principalmente do oeste do estado de Santa Catarina. Aqui caberia também agora um estudo, acho que o plano de bacia que vai mostrar quantos, que está em execução, o plano de bacia aqui, quanta dependência de água nessa região aqui de água subterrânea ou não. As águas subterrâneas deveriam ser vistas, né, como águas estratégicas para o futuro, mas que nós já estamos numa profunda dependência dessas águas profundas, né? Estamos numa grande dependência dessas águas, e isso é perigoso demais. E por quê? Porque nós comprometemos as águas superficiais, né? Eu, que tenho mais de 50 anos, e os que, que tem mais de 50 anos principalmente, como é que era nos tempos de criança? A gente se banhava em qualquer riacho, qualquer córrego. Agora hoje você tem coragem de pôr os pés ali, de se banhar? Não, porque esses rios estão comprometidos, sob o ponto de vista dos dejetos humanos, dejetos animais, agrotóxicos e assim por diante. Tá? Então, isto é extremamente preocupante. Mas, aqueles quase 3 mil poços estão apenas hoje, 2018, dentro de uma bacia hidrográfica que é a bacia hidrográfica do Jacutinga, que não tem nem 3 mil quilômetros quadrados. Então, vejam só o quanto que a gente tem essa corrida pelas águas subterrâneas. E lembrando aqui, toda água subterrânea, um dia foi água de chuva, certo? Um dia foi água de chuva. Então, chove, essas águas percolam, e vão alimentar os aquíferos. O que está acontecendo? Então, vários fatores aqui interferindo. Nós temos, por conta das mudanças climáticas, mudança do clima, nós temos períodos de longas estiagens, e períodos também de intensas precipitações. E, de maneira geral, nós também não temos práticas conservacionistas, de maneira geral. Quando que precipita intensamente, essas águas escoam, vão embora, por conta das compactações dos solos, tanto urbanos quanto rurais. Essas águas vão embora. E 15, 20 dias sem chuva já acende um alerta, já é preocupante. Nós, em Concórdia, por exemplo, 20 dias sem chuva, a BRF contrata caminhões para buscar água, para os 40 caminhões diuturnamente puxando água, porque não tem água suficiente. O que a gente também precisa dentro desse contexto é pensar na gestão integrada das águas, não depender apenas das águas subterrâneas, e nem muito menos das águas superficiais, mas que haja um equilíbrio. E considerando aqui que os solos são os grandes armazenadores de água, a maior parte da água estão nos solos, então há uma interação muito grande. E aqui os solos, mas para os solos reterem a água, nós precisamos ter também vegetação. E aqui entra a questão das florestas,
dos pomares, enfim, de todas as condições que nós precisamos ter para reter a água para que haja infiltração. Tá? Mais uma vez, dizendo, estas águas subterrâneas e esses aquíferos demoraram milhares ou milhões de anos para se constituírem, né? E muitas vezes a perfuração exagerada de poços, nós podemos comprometer as águas subterrâneas e às vezes, vamos dizer assim, águas subterrâneas, quando contaminadas, quando é que você vai descontaminar e como é que você vai fazer esse processo. As águas superficiais até que são relativamente fáceis, você estanca os focos de poluição e os rios automaticamente se autodepuram. Agora as águas subterrâneas, não. Como é que você vai fazer para despoluir um aquífero, por exemplo? Então aí a importância, quando a perfuração, não se é contra a exploração de águas subterrâneas, mas fazê-la de uma forma racional, por modos técnicos de engenharia. E quando, por exemplo, se dão poços secos, esses poços precisam ser lacrados e tudo mais, e não serem transformados, por exemplo, como por exemplo, depósito de dejetos animais ou humanos, como, por exemplo, já se fez isso. Bom, então, sobre o nosso território, e esse território especialmente aqui do município de Painel, então é importante, eu acho, a gente conhecer, reconhecer e, ao mesmo tempo, valorizar esse território. Conhecer a sua história, os seus rios, a sua formação vegetal. Estamos aqui dentro da floresta profilamista, a professora falou muito bem, dessa espécie que produz alimentos de qualidade e assim por diante. As principais atividades que existem aqui, e o que é que a gente pode fazer para melhorar o ambiente desse território. Afinal de contas, todos queremos viver bem, e essa é uma região que a gente já vive bem, mas pode viver ainda melhor ainda. E o que nós podemos, que me foi proposto, o que nós podemos e devemos fazer também para ter melhores condições de água em quantidade e qualidade. Uma delas, eu vou apontar aqui algumas, não é novidade para ninguém, isso que eu vou apresentar aqui, mas são espaços de reflexão e o que é que a gente pode potencializar isso, ou despertar para a gente desenvolver ações melhores. A recuperação e a proteção de fontes superficiais. Vejam, nós não temos fabricação, não tem máquinas, indústrias que fabricam água. A natureza só. Aliás, se a gente quiser produzir água, como existem já projetos e programas, é plantar árvores. Então, talvez a gente ainda não reconhece o suficiente, não entende esta máquina de produzir águas, que são as florestas. O quanto que elas absorvem. Eu costumo dizer que uma única árvore, por exemplo, ela age como um funil. Quanta água que ela capta em suas folhas e ela traz para o tronco e vai levando para o solo. E ao mesmo tempo ela bombeia essa água, ela puxa essa água do interior, não é verdade? Leva até nas folhas e depois ela também joga a água para a atmosfera. Ela umidifica o ar. Enfim, as árvores, eu acho que a gente não tem a dimensão do quanto que as árvores são benéficas ao ambiente. Então, pensamos sobre isso um pouco. Então, a recuperação, porque para a gente produzir água, existem, por exemplo, projetos, pagamento por serviços ambientais, dentro de uma determinada bacia hidrográfica, existem projetos, e uma delas, quem preserva, protege as matas ciliares e assim por diante, recebe por aquilo que produz água. Então, temos experiência em Santa Catarina, por exemplo, em São Bento do Sul, que nos períodos de estiagem faltou água para os municípios, mas nesses locais onde tem ações desse nível, não faltou água no período de estiagem. Então, a recuperação daquilo que a natureza nos oferece. E aqui levando em consideração que não falei, quando que a gente tem extração expressiva de águas subterrâneas, há uma tendência de rebaixamento dos aquíferos. Quando que você rebaixa os aquíferos, você pode também acabar com os próprios rios, prejudicar ou interferir na quantidade de água dos rios, porque muitos rios são abastecidos por águas subterrâneas que afloram em determinados locais e vão abastecer esses rios. Então, isso eu acho fundamental. O aproveitamento das águas pluviais. Em 2004, eu entrei para o doutorado com um projeto de aproveitamento das águas pluviais. E eu fui questionado duramente lá no processo seletivo por que eu queria aproveitar água
pluvial, das chuvas, se a nossa região chovia muito, que a nossa região toda aqui, né, chove muito, né, aproximadamente 2.000 milímetros por ano. É uma lâmina d'água, uma piscina de água, isso é muita água por ano. Mas o que acontece? 20 dias sem chuva, nós já temos períodos de estiagem, já compromete a economia e a qualidade de vida das pessoas. Então, nós temos que fazer a boa gestão dessas águas e uma das possibilidades é o aproveitamento da água da chuva. E isso é uma temática extremamente recente, né? Quem aproveitava a água da chuva era o Nordeste brasileiro, outras regiões, claro que isso também é milenar, na Europa já se aproveitava há muito tempo isso, né? Mas isso vem com muita força nos últimos 10, 15 anos, né? Então, é uma das possibilidades. Como falei antes, a arborização, né? Tanto urbana quanto rural. Aliás, as nossas cidades foram, né, destruídas de árvores, né? Todo mundo quer pôr o carro na sombra, mas ninguém quer plantar árvores. E os motivos são muitos, né? Todos com desculpas, né? E isso vai para o espaço rural também. Onde que é possível plantar árvore é a moda. Aliás, é o que tem de mais civilizatório hoje, uma das ações mais civilizatórias, plantar árvores, né? Porque as árvores regulam o clima, produzem as chuvas, produzem água, produzem o bem-estar, produzem alimento, como o professor aqui falou muito bem, no caso do pinhão e de outra, produzem a madeira, enfim, árvores, né? E produzem água também, né? A implementação de programas e tecnologias sociais de gestão ambiental, também chamados de SGA. São várias, isso que eu estou falando aqui agora, o que é uma tecnologia social que de alcance, que todos podem fazer? Por exemplo, separar, né, o lixo, os resíduos, aproveitá-los, né? São tecnologias, recuperar as fontes, aproveitar a água das chuvas, são tecnologias sociais de gestão ambiental, de gestão das águas, né? Então, todos podemos fazer. E existem inúmeras, né? Construção de reservatórios naturais e artificiais de armazenamento. Sim, por exemplo, no partes do Nordeste brasileiro, Minas Gerais, Bahia, eles fazem o que para nós aqui, talvez desconhecido de certa forma, barraginhas, que são pequenos barramentos, mas não para utilizar essa água para o consumo, como forma dessa água infiltrar no solo. Então, você retém a água para que essa água infiltre no solo e vai alimentar as fontes, os ribeirões e assim por diante. Quando que eu vejo aqui, hoje de manhã também vindo para cá, um açude, é uma forma de você reter a água, de você mantê-la, abastecer os aquíferos e produzir alimentos também, né? E além da terapia e tudo mais, produzir peixe, por exemplo, né? Mas a implementação de programas para pagamento de serviços ambientais, né, em áreas propícias, aqueles agricultores, principalmente nas áreas rurais, que cuidam do ambiente, são produtores de água, merecem receber, né, daqueles que simplesmente consomem água, né? A observância da lei do saneamento básico, e saneamento básico aqui não entra só o esgotamento sanitário, como de certa forma às vezes se convenciona, né? É a questão das águas pluviais, é a questão do lixo, né? E é a questão da disponibilidade de água para o consumo humano, tá? Além disso, o que nós podemos fazer? Investimentos e melhorias e ampliação da infraestrutura de captação, armazenamento e distribuição de águas. Vejam, a maior parte das cidades são abastecidas por águas superficiais, água de rios. E se vocês dão uma olhadinha, né, os rios que abastecem essas cidades, é preocupante. Eu falo por Concórdia que somos abastecidos pelo rio Jacutinga. Dá uma olhada a cor, a turbidez daquela água. Então imaginem o trabalho que a Casan tem de retirar essa água, eu diria assim, lavar essa água, né? Trabalhar essa água até nos deixar insípida, inodora e incolor. Isso não é civilizatório, isso é deselegante, como é que nós nos relacionamos com as águas que abastecem a cidade. E, vejam, o perigo muito grande. Bom, recentemente tivemos um exemplo aqui em Joinville, né? Por conta de um caminhão que trombou um produto químico que compromete o abastecimento, porque dependemos das águas superficiais, mas não temos os cuidados suficientes, né? Às vezes nas rodovias não tem nem sinalização de que estão os caminhões que circulam por aí, é área de abastecimento humano, tá? Então, é um perigo, né, o abastecimento das águas, né, das cidades. Então, rever isso.
A drenagem pluvial ou construção de valas de infiltração. Não sei se vai aparecer essa imagem logo mais aí. Como é que a gente pode fazer mecanismos, são tecnologias sociais também, de fazer com que essa água infiltre no solo? Eu fiz uma unidade demonstrativa numa escola pública lá em Concórdia, que a nossa tendência é assim, pegar as águas da chuva, colocá-la nas calhas, nos condutores e mandar embora. A gente tem uma tendência de se livrar dessas águas, e a gente tem que repensar isso, segurar essas águas, retê-las, armazená-las, ou fazê-las com que infiltrem nos solos, que mais uma vez, os solos são os maiores armazenadores de água. Então nós fizemos uma vala, colocamos rocha e pegamos as águas das calhas e colocamos essa água infiltrar no solo. Funciona. É uma tecnologia social. Então, essa água vai percolar, vai chegar nos rios com maior... vai demorar mais para chegar nos rios e vai manter a regularidade dos rios. O que ocorre hoje? Há uma tendência, quando chove, os rios sobem rapidamente, geram inundações e depois baixam rapidamente, porque os solos não têm mais capacidade de retenção. Então, quando que existem práticas agrícolas também, de curvas de nível, entre outras, para reter essa água e não que elas escoam rapidamente para os rios. Muito embora isso não seja legislação, eu acho que vale a pena observar esses 5 R's. Rejeitar ou recusar determinados produtos que agridem ambientalmente, ou reduzir o consumo ou a geração de lixo, reutilizar sempre que possível, reciclagem ou encaminhar para a reciclagem. Então, são pequenas ações dia a dia. Todas essas ações que estou mostrando aqui para vocês, às vezes elas não vão mudar o quadro mundial perante a escala de destruição que nós estamos, mas são ações necessárias, urgentes e possíveis, execuíveis, possíveis de serem feitas nos contextos onde que a gente está, onde que a gente vive. E aqui pensar, por que não, instituições, escolas, empresas, cooperativas e outros de forma mais sustentáveis. Existem instituições que aproveitam a energia solar, que aproveitam a água da chuva, que têm separação do lixo, tem uma série de ações, e isso é altamente louvável. Estímulo ao consumo de produtos locais e regionais. Por exemplo, por que é que tem que vir produtos de tão longe se nós produzimos na região? Então, isso é uma premissa da educação ambiental contínua e sistemática. Educar nossas ações para o consumo de produtos locais e regionais e que não gastem tanta energia. Então, vejam bem, aqui, por exemplo, a produção de pinhão e tantos outros produtos agroecológicos que são produzidos na região e que precisam ser valorizados. Práticas de conservação do solo e da água, por exemplo, lá no Planalto Norte, PAG desenvolve um projeto lá, solo e água, água e solo, belíssimo projeto, porque preciso da água, há uma utilização do solo, então como é que a gente utiliza o solo vai repercutir na quantidade e qualidade da água. Implementar o reuso, muito embora no Brasil ainda não está regulamentado o reuso de água, principalmente industrial, mas são práticas possíveis de serem executadas. E aquilo que a gente denomina de gestão integrada das águas, não utilizar apenas as águas superficiais, nem apenas as águas subterrâneas, demasiadamente, como mostrei aquele slide aí para vocês, mas aproveitar todas as formas de disponibilidade da água. A constituição de espaços verdes, sejam praças, parques, bosques, hortas urbanas e assim por diante, são maneiras também que a gente contribui para a quantidade e qualidade da água, assim como fiscalizar e denunciar os crimes ambientais, observar o cumprimento da legislação, preservar os banhados. Chamei a atenção aqui, porque houve uma cultura na década brasileira e regional também, principalmente década de 70, 80, de que banhado era água podre e assim por diante. Olha o caso do Rio Grande do Sul ali, região de Passo Fundo, Carazinho, tinha até programas e projetos de governo, como por exemplo Provárcias, que era para drenar banhados. Isso eram crimes ambientais. Na década de 2000, houve um retorno. Onde é que estava o banhado? O banhado estava aqui, então vamos refazer esse banhado aqui como um depósito de água para fazer irrigação. Então, vejam, e os banhados, aí se cria uma vida aquática
muito importante, né, que inclusive são os comedores dos, né, controlam os mosquitos e tudo mais, esses que agora nos colocam em perigo ali por conta da dengue. Além do banhado ser, eu diria assim, uma grande esponja, né, uma grande retentor de água e que vai alimentar os riachos, os rios e os aquíferos também. Mas houve uma tendência por muito tempo de que os banhados precisavam ser eliminados. E aí, tratando nas áreas urbanas, aí você fala. Né? Então, são aspectos. Considerar os objetivos do desenvolvimento sustentável, eu acho que é importante, fundamental, apesar das suas contradições, dessas organizações mundiais, mas nos chamam a atenção e a importância da gente levar em consideração. E a educação ambiental, que é um processo contínuo. Vejam, vocês estarem aqui hoje de manhã, né? Só o fato de estarem aqui, refletirem, sendo chamados para pensar as nossas condições de produção, de distribuição e de consumo, mais uma vez, isso é civilizatório. Isso também é educação ambiental formal. É educar as nossas ações, inclusive para o consumo. No estado de Santa Catarina, foi, inclusive, por decreto, criado por esse decreto, né, do ano 2022, que este território, que é divisor das águas da bacia do leste e a bacia aqui do interior, tanto dos rios que vão para o Negro, quanto todos os rios que vão para o Uruguai, que aqui, afinal de contas, nesse território onde nós estamos, é área também de recarga direta, às vezes, do aquífero Guarani. Isto não é uma obrigação, mas é um chamado para que a sociedade cuide desse ambiente aqui, e preserve com a não utilização de agroquímicos, e a plantação de vegetação e tudo mais, como um corredor ecológico e o caminho da nascente, das nascentes dos grandes rios, tanto da bacia do Atlântico quanto a bacia do interior. Né? Então, áreas de preservação permanente. Então, aqui tem uma outra ilustração, que é interessante, tomar conhecimento disso, que é um decreto. E uma das ações que nós estamos desempenhando nesse momento, e eu aqui falo também como entidade executiva de apoio aos comitês de bacias hidrográficas. Nós estamos, que é uma política do governo do Estado, e nós, como entidade executiva da Universidade do Estado, estamos apoiando os comitês de bacias hidrográficas, aquelas pessoas que se doam voluntariamente para o cuidado das águas regionais. Então, atendemos aqui o Comitê Canoas e Pelotas, o Peixe, o Jacutinga, o Chapecó Irani e o Antas e o Peperi-Iguaçu. A nossa ação aqui envolve praticamente 50% do Estado, né? 146 municípios, então é uma área territorial muito grande, né? Que eu costumo dizer que isso também é educação ambiental. Mas, o que é que a gente pode e deve fazer? Né? Participar e acompanhar os planos diretores municipais, que muitas vezes a gente atribui apenas aos municípios, né? Conhecer essa política estadual dos recursos hídricos, a política nacional, a política do Estado também, e participar, né, de ações e intervenções nos nossos comitês de bacias hidrográficas. Né? Aqui está uma ilustração, o Planalto Serrano aqui, vocês estão constituindo o plano de recursos hídricos, que eu diria assim, é como se fosse um plano diretor estendido da bacia do Canoas e o Pelotas. Né? É uma empresa que está fazendo, né? Estão fazendo esse processo todo aqui, que é o plano de recursos hídricos, para depois, quem sabe, e se há necessidade, implementar os mecanismos, os instrumentos de gestão das águas. E um dos mecanismos é a cobrança pelo uso das águas, tá? Principalmente pelos grandes consumidores. Tá bom? Vejam que o que eu apresentei aqui não são grandes novidades e nem situações desconhecidas por vocês, mas é um momento para a gente refletir sobre isso. Todo ano, a Organização das Nações Unidas, ela propõe, neste dia especial, para a Semana da Água, especialmente para o Dia da Água, uma temática. Para esse ano, é isso aqui, ó, a água para a paz, a água para unir as pessoas.
Né? Então, o ano passado foi esse aqui, ó. A ONU utilizou essa metáfora do beija-flor aqui, ó, né? Acelerando mudanças e que cada um seja um porta-voz, um ajudante, alguém que contribua nesse sentido. Tá? Então, aquela história que está pegando fogo na floresta e o beija-flor fazendo a sua parte. Né? Foi o tema do ano passado. Mas se eu não estou equivocado, 2014, 2015, uma das temáticas da ONU era soluções naturais para a água, que chamava a atenção para isso que eu falei. Podia ter colocado esse slide aí, que era soluções naturais, ou seja, tecnologias sociais de cuidado com as águas. O que é que a gente pode fazer em nossos contextos para melhorar a qualidade e a quantidade das águas? Né? Então, todo ano a ONU apresenta uma temática nessa direção. Tá? E esse ano, a água para a paz. Vejam, nós temos conflitos mundiais, disputas pela água. Já não é que se fala, existem os refugiados ambientais, aqueles que se deslocam de um local para outro. No Brasil mesmo, quantas pessoas do Nordeste brasileiro saíram para outras regiões por conta que lá faltava água. Muito embora o Nordeste brasileiro conseguiu dar uma resposta para ele mesmo e para o mundo através do aproveitamento da água da chuva e por meio de organizações sociais. Né? Construíram, se mobilizaram, mais já passam de 1 milhão de cisternas, né? E não se trata de dar a cisterna, mas que a sociedade fique empoderada, que a sociedade construa a sua cisterna, ajude o seu vizinho e assim por diante. Então nós temos muitos exemplos de como é possível conviver com situações de pouca chuva, né? E não ter que mudar, né? De local e assim por diante. Tá? Então que esta mensagem possa a água ser um mecanismo de aproximação, né? De estabelecimento de novas relações e não de disputas. Né? A água nos une, o clima nos move. Né? É essa a proposta para o Brasil deste ano. E, finalizando, trago aqui uma frase da Carta da Terra, que é um documento escrito na década de 2000, na Rio 92, né? Inclusive por um grande escritor regional, grande intelectual, o Leonardo Boff, né? Que é uma carta pequena, mas que chama a atenção que nós precisamos estabelecer relações mais harmoniosas com o ambiente. E que esse tempo seja lembrado como um tempo, como eu falei antes, eu acho que nós estamos num período de transição. Aquele período do extrativismo, da poluição, né, da violência ambiental, nós estamos nos deparando que todo aquele processo está se revertendo contra nós. Mas estamos num momento também de novas ações. E um dia como esse, né, de estar aqui pensando, refletindo sobre o dia, não apenas o dia da água, mas as nossas relações com a água, caminha nessa direção. Que esse tempo seja lembrado como um tempo que nós precisamos ter relações mais harmoniosas entre nós e mais harmoniosas com o ambiente também, para que todos possamos ter água em quantidade e qualidade para todos e para sempre, e com regularidade. Né? Então, é essa mensagem que eu trago para hoje. Muito obrigado. E aberto para eventuais. Muito obrigado, professor Wagner. Então,